Lá em Números capítulo 17, por favor. Números capítulo 17. Como o pastor Francisco disse, essa manhã nós somos muito abençoados pela vida do pastor Nato de Conchal. Ele nos trouxe uma palavra muito forte a respeito das águas. Palavra revelada mesmo. E eu pedi para o pastor Nato, falei: Nato, me dá esse esboço aí que eu quero ministrar para a igreja. Ele deu risada e falou: louco, pastor. Eu falei: não, rapaz, só não vou falar para você ficar hoje à noite aqui, porque eu sei que você tem compromisso lá e você precisa estar lá. E eu fiquei bem propenso a ministrar essa palavra. Ele passou para mim. Mas enquanto eu conversava com o Espírito, e na verdade essa semana, quase que a semana toda, me vinha só uma frase desse texto: o cajado de Arão floresceu, o cajado de Arão floresceu. E na hora que a gente estava vindo para cá, eu tive então a certeza que eu precisava de começar a falar sobre essa palavra. Na verdade, eu vou começar a falar sobre ela. E eu quero nessa noite, e aí eu conversando com a Lisa aqui, né? E a Lisa também acho que ficou na mesma dúvida que eu, pelo jeito. Ministério Reina, para quem não sabe, aqui nós não, esse ministério de dança não é um entretenimento. As meninas aqui não ficam bailando, dançando sem propósito. É um movimento como uma adoração profética, como uma guerra, como uma entrega com cura. Elas se movem diante da unção do altar, diante daquilo que o Senhor está liberando na casa. É um ministério que já tem 10 anos. Então, faz tempo que a gente tem preparado esse ministério. Então, nada se faz sem propósito. As roupas, nada é para entretenimento ou simplesmente por plástica. Nós entendemos o lugar que a dança tem dentro da liturgia. Estamos introduzindo também a arte, entendemos isso. Algumas pessoas ainda não compreendem, a gente entende as pessoas não compreender. A gente entende eles não entender, né? Não é micagem, não é circo, não é acrobacia. Mas por muitos anos, a arte ficou na mão de Satanás. Mas já chegou o tempo em que a igreja precisa de retomar tudo aquilo que Satanás tomou. E nós precisamos de entender que o nosso Deus é um artista. Tudo que Ele faz, toda a imagem, todas as vezes que Deus queria se comunicar com o seu povo, Ele falava por imagem, por sonhos. Ele mandava criar coisas. Foi Ele que gera todo esse ambiente. E sempre apontando para algo. Nós continuamos dessa forma, sempre apontando para Jesus Cristo, sempre apontando para aquilo que Deus está operando. E ela também falou para mim: pastor, eu não sabia se a gente direcionava para águas. Eu achei que ia ser isso, mas aí de repente o Espírito de Deus colocou no meu coração que era a respeito de sacerdócio. Eu falei: uau, Lisa, só confirma algo que estava no meu coração, que era para falar sobre isso. Mas quando cheguei aqui, percebi o coração de algumas pessoas necessitando de um bálsamo, necessitando de uma cura, necessitando de um ânimo. E é por isso então que eu liberei esse tempo de cura, de ministração. Então você que chegou aí desanimado, que chegou aí precisando de estar de pé, já ministrou isso ao teu coração, viu? Deus já está trabalhando no teu coração. Esse jovem pela primeira vez
que está aí do lado do Tiago. Eu não te conheço, mas eu sinto que o seu coração, nunca te vi, está quebrantado, está triste, angustiado. Eu não sei quais as circunstâncias que você está vivendo, eu não sei quais as suas decepções, mas a palavra que me vem é que você está quebrado emocionalmente. O Senhor te trouxe essa noite aqui para você ser curado, filho. Para Deus tocar no seu coração. Ele quer trazer de volta a alegria que você perdeu. Você perdeu pelo meio do caminho. Eu não sei o que fizeram a você ou não fizeram. Eu sei que a decepção, na verdade, veio uma palavra, perda. O que você perdeu. Alguma coisa você perdeu pelo caminho. Você veio aqui essa noite clamando para que o Espírito de Deus falasse com você, para que você fosse tocado por Ele. Faz algum tempo que você não sente o que você está sentindo aqui, e não é por conta de mim ou de qualquer pessoa, é porque o Deus que você serve, que está um pouquinho frio, esse relacionamento, Ele não esqueceu daquilo que Ele prometeu. Existe um propósito na tua vida. E o Senhor vai cumprir. O Senhor vai cumprir. Existem pessoas que estão carregando junto com você sua dor. São pessoas que te amam e cuidam de você. Vem aqui na frente, por favor. Murilão, você está que nem um leão querendo orar com ele. Murilo vai orar com você. Ele vai vir, pode ficar aqui, ele vai vir orar com você aí. Vamos continuar nosso culto, irmão. Deus libera. Na verdade, parece que eu sinto uma igreja que precisa ser tocada pelo Senhor hoje. Fecha teus olhos. entregar a vida para Jesus hoje? Deus te trouxe você aqui para isso, você direto.
Você sabe de onde Deus está te tirando. Sabe o que o inimigo tinha para você? Perdição, droga. Eu sei o que você passa na sua casa, mas o Senhor pode mudar a história da tua família, começar por você. Não existe rejeição que Ele não cure. Não existe. Você vai sentir o que é ser cheia do Espírito. Quer fazer isso hoje? Quer? Então vem aqui. Vem aqui. Oh, ora com ela, por favor. Ela vai orar com você. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, tempo não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Vamos fazer um solinho ainda, porque Ele vive.
Números 17 diz assim: o Senhor disse a Moisés: fala aos filhos de Israel, recebe deles para cada casa patriarcal um cajado, que todos os líderes das tribos por suas casas patriarcais te entreguem 12 bordões. Escreverás o nome de cada um deles no seu próprio cajado. No cajado de Levi escreverás o nome de Arão, visto que é necessário que haja um só cajado para cada chefe das tribos. Tu os colocarás em seguida na tenda do encontro, em frente à arca da tábua da aliança, onde eu vos encontrarei. O cajado daquele que eu escolher, este florescerá. Assim não deixarei chegar até mim as murmurações que os filhos de Israel proferem contra vós. Assim Moisés comunicou aos filhos de Israel e seus líderes. Deram-lhe 12 cajados, um de cada líder das tribos, e o cajado de Arão estava entre eles. Moisés depositou todas as 12 varas diante do Senhor na tenda do testemunho, que guarda as tábuas da aliança. No dia seguinte, Moisés entrou na tenda e viu que o cajado de Arão, que representava a tribo de Levi, tinha brotado, produzido botões e flores, além de amêndoas maduras. Então Moisés rapidamente retirou todas as varas da presença do Senhor e as levou a todos os israelitas. Eles contemplaram aqueles cajados e cada líder pegou o seu. Então o Senhor disse a Moisés: torna a levar a vara de Arão para diante da arca das tábuas da aliança, onde terá ela o seu lugar ritual, como uma advertência para os rebeldes. Isso porá fim às reclamações do povo contra a minha pessoa e evitará que morram. Moisés fez exatamente como Yahvé lhe determinara. Assim de fato fez. Aí o povo de Israel exclamou a Moisés: vede, eis que estamos perdidos, eis que agora morreremos todos, não há salvação. Todo aquele que se aproxima do santuário do Senhor para fazer oferenda morrerá. Seremos levados à destruição até ao último de nós. Então Yahvé disse a Arão: tu e teus filhos, e a casa de teu pai, contigo, levareis o peso das faltas cometidas com relação ao santuário. Tu e teus filhos contigo sereis responsáveis pelas ofensas cometidas no exercício do sacerdote. Bom, eu quero que você feche seus olhos agora. Senhor, em nome de Jesus, fala aos nossos corações, para a glória do teu nome, amém. Para a gente poder entender, eu quero contextualizar você só um pouquinho hoje. Esse último ato dessa história, da qual o Senhor então pede para que Moisés fizesse algo, para que ficasse claro e definitivo de uma vez por todas, de que Deus tinha escolhido Arão como sacerdote, Arão e a tribo de Levi. Já havia algum tempo, dentro do arraial do povo de Deus, murmurações, havia tido rebeliões, e ainda assim havia um espírito de rebeldia trabalhando no meio do povo. Se nós voltássemos o texto, e nós vamos fazer isso com mais calma nos outros dias, mas eu quero só colocar você a par. Esse espírito de rebeldia começa lá atrás, no capítulo 12, quando Miriam e Arão, eles colocam em xeque a liderança de Moisés.
eles, na verdade, eles criticam Moisés por ter escolhido uma mulher que não era da tribo de Israel para se casar. E eles começam então a criticar e a falar mal de Moisés. A palavra do Senhor diz que Moisés era um homem muito manso e muito bondoso. E Deus então toma as dores de Moisés. E ele chega para Moisés e chama os três para uma conversa. E olha que nós estamos falando de 3 irmãos. Miriam era a mais velha, Arão, seu irmão do meio, e Moisés, o mais novo. Deus chama os 3 da mesma família e põe os pingos nos i. E diz assim: escute, Miriam e Arão, aos profetas eu falo através de sonhos e visões, e digo e revelo a eles a minha vontade dessa forma. Mas a Moisés eu falo com ele face a face. Deus estava falando para Miriam e Arão: escute, entenda nível de relacionamento. Eu falo com os profetas através de visões, sonhos, e eu falo mesmo. Eu revelo a minha vontade aos profetas. E Deus estava falando isso, porque isso era comprovado na palavra dele. Deus já vinha fazendo isso. Mas ele diz: mas Moisés, eu tenho um relacionamento diferente. Com Moisés, Ezequiel, eu falo com ele face a face. Falo com ele de uma forma que eu não falo com ninguém. E a Bíblia diz então que a presença de Deus sai, porque esse encontro foi na tenda do encontro. E aí então, quando Deus sai, Miriam está completamente leprosa. Então Arão corre e diz: por favor, Deus, por favor, Moisés, interceda por nós. Moisés vai então até o Senhor e intercede. E aí Deus dá uma resposta muito interessante. Ele diz: ela vai ter que passar vergonha, mais ou menos assim, para ela poder aprender. E Deus fala assim: manda ela ficar 7 dias fora do arraial. E por conta de Miriam ficar 7 dias fora do arraial, o povo não pode continuar. Sabe, irmãos, o que o Senhor tem falado ao meu coração esses dias, e quando eu digo sobre o sacerdócio, entenda, eu não estou falando dessa igreja local. Repete comigo: o pastor não está falando dessa igreja local, mas serve para ela também. Eu estou falando da igreja como um todo. Porque hoje nós precisamos de entender que Deus, não é que Ele está levantando, Ele está restaurando a igreja sacerdotal. Porque essa igreja sacerdotal foi levantada lá atrás. Essa igreja sacerdotal ela já existe há muito tempo. A palavra do Senhor diz que em Êxodo, Deus se refere ao povo de Israel como uma nação sacerdotal. Já era plano de Deus que o sacerdócio coletivo fosse realizado não por uma pessoa, mas por muitas pessoas. Está aqui comigo, amém? E aí então o Senhor começa a colocar alguns princípios que tem que ser entendido a respeito dessa igreja sacerdotal que precisa de funcionar bem, que precisa de gerar e precisa de se relacionar de uma forma saudável.
E a primeira coisa que nós aprendemos é que não existe pessoas preferidas. Existem níveis de relacionamentos diferentes. Não é que Deus amava mais Moisés do que Arão e Miriam. É que o nível de relacionamento com Moisés era diferente do nível de relacionamento com Miriam e Arão. Miriam teve o seu lugar no papel da história. Arão teve o seu lugar quando Moisés disse: Senhor, eu não consigo falar. Deus falou: não, você tem seu irmão vai falar por você. Foi por causa da coragem de Miriam que Moisés continuou vivo. Mas quando o propósito de Deus vem e se estabelece na vida de Moisés, Deus tinha algo com Moisés. Sabe, meus irmãos, eu quero falar para você algo que a gente precisa de entender e compreender. O que é, pastor? A nível de salvação, todos nós somos iguais. Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos, sem exceção. Todos nós carecemos da misericórdia, da graça e da salvação. Amém? Mas nós precisamos de entender que o Senhor chama cada um de nós para um propósito. Deus chama cada um de nós para realizar algo. E esse realizar algo não é fazer, mas é ser nele. Porque a partir do momento que eu sou nele, eu começo a gerar os frutos do qual ele quer que eu dê. É estar inserido. É a parábola, ou a história, ou a verdade de João 15. Se a árvore é saudável e o galho está inserido na árvore, não há outra coisa a não ser gerar fruto. Nós precisamos de entender, meu irmão, que o fazer é o fruto gerado de um relacionamento. Está entendendo? Repete comigo: o fazer é o fruto de um relacionamento. Da mesma forma como um bebê é o fruto de um relacionamento, amém? Sim ou não? Não nasce bebê sem relacionamento. Da mesma forma, as nossas ações, o nosso realizar, o fruto, ele vem de um relacionamento. É por isso que nós não podemos destituir fruto de relacionamento. E a palavra do Senhor diz que Ele quer que a gente dê muito fruto, que nós sejamos abundantes no fruto, que nós sejamos multiplicadores, que nós sejamos frutíferos. É a palavra que a Bíblia usa. Agora, esse frutífero tem a ver com que eu e você temos com Deus e em Deus. E diante dessa verdade, nós precisamos de saber aonde nós estamos. Sabe o que eu entendo, Danilo? Que o Senhor ainda continua colocando pessoas a níveis de autoridade. A Bíblia diz sobre isso. Capitão de 10, capitão de 100, capitão de 1000, capitão de milhares. Não importa se você é capitão de 10 ou se você é capitão de 1000. O importa é se você está sendo fiel àquilo que você foi chamado. Porque se você for fiel como capitão de 10, e se você for fiel como capitão de 1000, diante de Deus, vocês todos cumpriram o propósito. E quando se cumpre o propósito, o que acontece? O galardão é o mesmo. Porque você cumpriu o que Deus queria que você cumprisse. Pastor, mas como que o senhor baseia isso? Lembra da parábola? Do serviço, dos trabalhadores da vinha? Ele contrata um de manhã,
Ele contrata um na hora do almoço, ele contrata um à tarde, ele contrata um quase acabando o dia. E quando ele vai fazer o acerto, ele paga todo mundo igual. E aí o que começou de manhã, percebe que recebeu a mesma coisa que o outro que trabalhou só algumas horas. E vai reclamar diante de Deus, dizendo assim: é injusto, porque eu estou desde o dia todo trabalhando para receber isso, e aquele ali trabalhou só algumas horas. Aí vem, meu irmão, a aplicação daquilo que eu e você precisamos de entender. Não, Deus não está preocupado com aquele que trabalhou de manhã até de noite, ou daquele que trabalhou apenas algumas horas. Deus quer saber se eu vou cumprir aquilo que me foi pedido. Se aquilo que me foi pedido eu cumpri, eu fiz a obra completa. E o galardão é o mesmo. Por que você está dizendo isso, pastor? Porque preste atenção. Não queira aquilo que Deus não te deu, para que ele não tire aquilo que já é seu. Eu vou repetir. Não queira aquilo que Deus não te deu, para que Ele não retire aquilo que já é seu. Alô? Porque esse processo de querer aquilo que não é meu, começa eu achando defeito em pessoas que têm aquilo que eu almejo. Eu vou repetir. O processo de eu querer aquilo que não é meu, começa eu achando defeito em pessoas que têm aquilo que eu almejo. Que foi o caso de Miriam e Arão. Eles acharam, porque eles também faziam parte da história, que eles poderiam simplesmente: meu irmão está errado, onde ele está com a cabeça, o que ele está pensando que ele é? E Deus vem e fala assim: não, ele é diferente. Ele é diferente. Agora, sabe a minha preocupação, Maurício? A minha preocupação é como Deus trabalha com filhos rebeldes. Eu disse filhos rebeldes. Sabe uma coisa, meu irmão, que a igreja de hoje tem perdido, Renata? O entendimento que apesar de vivermos, ou graças a Deus, de vivermos na era da graça, o Senhor ainda continua corrigindo a sua igreja. A graça não é uma carta branca para mim fazer o que eu achar que eu devo fazer, o que eu quiser fazer, quebrar qualquer tipo de coisa que eu não vou ter problema. Você está equivocado. Pelo contrário, a graça de Deus, ela é muito mais severa do que a lei. Você está aqui comigo, amém? Eu estou me fazendo entendido, meu irmão, amém? Fica tranquilo que você vai entender quando eu chegar lá. Vai caminhando comigo. A minha preocupação, Sara, é que por causa dos filhos que não entendem o que Deus está fazendo, eles podem ficar leprosos, e para a cura deles, eles precisam de ser retirados do meio do povo. E o interessante é que Deus falou assim: eles precisam de ser retirados do arraial, mas vocês não vão sair do lugar. Para tudo. Ninguém vai. Fica todo mundo parado esperando Deus tratar. Pastor, mas quem que liga isso? Quem que vira essa chave para que Deus trabalhe com os rebeldes? O pai da casa, Moisés. Ele vai e clama: Senhor, cura Miriam, sara ela. Ele diz: tá bom, eu vou sarar, só que vai ter um preço. Ela tem que sair fora do arraial. Muito bem. Nós poderíamos continuar, mas eu quero
andar um pouco mais rápido. No processo, entra na história mais alguns homens, Corá, Abirão e outros amigos. A Bíblia diz que eles eram levitas coatitas, é lá no capítulo 16, que eles eram líderes, pastor Francisco, líderes, levitas, e coatitas. Você sabe o que é coatita? Aqueles que ajudavam a carregar. Lembra lá? Quando o Davi quer carregar a arca, e aí um vai e coloca a mão. Lembra que tinham que ser levitas coatitas, aqueles separados. A Bíblia diz que esses homens, do qual o líder deles era Corá, e a gente poderia trabalhar no nome deles, ter um monte de significado, mas a Bíblia diz que esses homens, eles somavam mais ou menos 250 líderes, que eram líderes, estavam no ministério de liderança, que ajudavam a liderar o povo, que eram separados, consagrados. Eles estavam ali porque Deus tinha chamado eles. Mas sabe o que acontece, Paulão? Eles acham que eles podem. Eles chegam e fazem uma reivindicação. Não é só Moisés que pode dirigir o povo. Não é só Moisés que tem que tomar as decisões. Ei, nós também somos levitas. Nós também somos homens de Deus. Nós também devemos fazer isso. Só que eles estavam enganados. Eles não podiam, por causa do mesmo princípio. Deus tinha levantado Moisés. E sabe o que eu acho interessante? Vai comigo lá no capítulo 16, por favor. Versículo 2 diz: insurgiram-se contra Moisés juntamente com 250 israelitas, príncipes da congregação. Capítulo 16, versículo 2. Líderes respeitados e que haviam sido nomeados membros do concílio. E que, meu irmão, olha aqui, líderes respeitados, gente graúda. Aí você vai falar assim: pastor, por que você está ministrando isso? Olha aqui para mim. Porque isso é o fundamento para uma igreja espiritual. Isso é fundamento para uma igreja madura. Isso é fundamento para uma igreja da qual Deus está nos levantando. A igreja brasileira é uma igreja que vai levantar um sacerdócio real. Só que sabe o que acontece hoje na igreja brasileira? Há um espírito que trabalha de desobediência, de rebeldia, de achar que todo mundo faz a mesma coisa e está tudo certo. Não, meu irmão, não é ser especial, é ter níveis de responsabilidade diferentes. A quem muito é dado, muito é cobrado. É eu entender o que eu sou no corpo. É eu entender o que Deus está fazendo. É eu entender qual é o meu chamado. É eu entender qual é a minha habilidade. É eu entender aonde Deus me colocou para fluir. E aí, meu irmão, aqui começa a se materializar aquilo que eu falei para você. Não queira o que Deus não te deu, para que Ele não retire o que já é seu. Aqueles homens já eram líderes, estabelecidos, honrados, respeitados, tinham uma missão, tinham um propósito, mas sabe o que eles queriam? Eles queriam aquilo que não era deles.
Eles queriam o mesmo nível de autoridade, eles queriam o mesmo nível de honra, eles queriam ser aceitos do mesmo jeito, eles queriam aquilo que Deus tinha entregado para Moisés. Sabe, muitas vezes ministrar uma palavra dessa parece meio estranho, porque parece que a gente está chamando, ou pregando a nosso favor. Não, irmão, entenda, eu estou pregando para uma igreja. Eu estou falando de princípios dos quais a igreja tem que entender e compreender. Amém? Muito bem. A Bíblia diz que eles se revoltam. E eu quero correr nisso, porque eu vou aplicar um versículo aqui, voltar para lá e encerrar. Eles se ajuntaram contra Moisés, basta toda a comunidade, versículo 3, e todos os seus membros são consagrados, e o Senhor está no meio deles, porque então vos exaltais acima da assembleia, o que falaram para Moisés. Todo mundo é de Deus, todo mundo ouve Deus. Por que você está querendo ser diferente? Versículo 4, Moisés ouvindo isso, ajoelhou-se, encostado o rosto rente ao chão. Uau! Deixa eu te dar uma direção aqui, querido. Você que tem algum cargo de liderança, se você dirige alguém, pastor, eu não dirijo ninguém, só o meu cachorrinho. Então você dirige alguém. Alguém não, um cachorro. Eu tenho entendido que na caminhada de um líder, de uma liderança, nós sempre vamos nos deparar com isso daqui. E nós não podemos fazer outra coisa a não ser o que Moisés fez. O que é, pastor? Ouvindo, ajoelhou-se e colocou o rosto em terra. Quando alguém te afrontar, ei, olha aqui para mim. Quando alguém te afrontar, se ajoelha e põe o rosto no pó. Se alguém te afrontar, por mais que você tenha autoridade, por mais que você tenha força, por mais que você tenha tudo para fazer aquela pessoa se calar, ei, se ajoelha, se humilha diante do Senhor. Vai diante dele. Meu irmão, eu fiz isso, eu faço isso. Sabe por quê, querido? Eu tenho entendido que ser igreja é servir pessoas. E servir pessoas é a coisa mais difícil que tem, Lisa. Sabe por quê? Porque servir pessoas é servir na maioria das vezes, alguém que vai ser ingrato. Alguém que não vai dar a resposta que você precisa. Alguém que não vai reconhecer o que você fez. Você sabe por que a maioria dos casamentos hoje falem? Porque a maioria dos casamentos que acontecem, eles vão porque eles querem ser felizes. A pessoa casa dizendo assim: eu vou casar para mim ser feliz. E está errado isso. Nossa, pastor, eu vou casar para ser infeliz? Não, você vai casar para fazer a outra pessoa feliz. Entendeu, Guilherme? Você vai casar para fazer a Camila feliz. E pastor? E eu? Então, Camila, você vai casar para fazer ele feliz. E se os dois fizerem a parte deles, eles vão ser felizes. O problema é que eu sempre quero ser feliz. O problema é que eu sempre quero que as pessoas façam por mim. Eu quero ser servido.
Eu quero a minha vontade. Meu irmão, sabe qual é o problema da igreja carnal hoje? A igreja carnal hoje é a igreja que mantém o ego dela. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Se você é uma pessoa que é vencida pelo seu eu quero dizer uma coisa para você. Você não tem nada de espiritualidade. Você é uma casca, você é uma farsa. E como diz o meu amigo pastor Pedro, você é um blefe. Você quer saber se eu estou falando a verdade? Como você reage quando você é frustrado? Quando você reage quando você se decepciona? Como você reage quando não faz aquilo que você quer? Como você reage quando a tua vontade não é realizada? Como você se comporta? Porque a forma como você se comporta vai escancarar, primeiro para você e para todo mundo, o nível que você tem de Deus na sua vida. E isso vai comprovar se você pode ser líder ou não. Não, pastor, eu nunca quero ser líder. Sim, você é a dona da sua casa. Você é o chefe da sua família. Todo mundo governa aqui. Todo mundo tem um nível de governo. Você sabe por que a igreja está em crise? Está em crise porque os lares estão em crise. A igreja não dá uma resposta para a sociedade porque os crentes que frequentam a igreja estão com os lares tudo torto em casa. É pai que não exerce a paternidade, é marido que não exerce o sacerdócio, é esposa que não cuida de casa. Eu nunca vi as mulheres de hoje que quer ter filho, mas não quer ser mãe. Tá louca? Nunca vi isso, ter filho não quer ser mãe. Quer ter filho, mas não quer dar mamar. Quer ter filho para os outros cuidar, endoidou? Então não tenha. E os homens hoje, não os daqui, tudo faltou. Mas eram uns banana, um monte de bananão. Você está falando, fala a Deus, porque a tua mulher não está aqui. Só espero que essa mulher não esteja sentada perto de um banana. Não olha para ela não, por favor. Pastor, você está falando que eu tenho que chegar lá, chutar a panela? Não, nada disso, irmão. Só que você tem que ser crente dentro da sua casa. Você sabe o que é o que eu mais recebo de reclamação das mulheres? Meu marido não ora em casa, pastor. Pastor, minha mulher anda falando mal de mim. Anda mesmo, estou sabendo de tudo. Caso tem coragem de falar para mim, ela fala, pastor, por favor, não fala. Não, minha irmã. Meu irmão, vou te falar uma coisa. Se o pastor falasse tudo que ele ouve da pessoa, não tinha ninguém casado aqui. É misericórdia mesmo. Fora os que não falam e a gente sabe que está errado as coisas. Sabe por quê, querido? Por não exercer governo, não exercer sacerdócio. Toda vez que a gente fala de sacerdócio, ei, entenda, sacerdócio não é vir aqui na frente pregar, meu irmão. Sacerdócio não é vir aqui, meu irmão, fazer uma ministração lendo a Bíblia, não, meu irmão. Sacerdócio é ter relacionamento com Deus e frutificar onde Deus te colocou. Se você, meu irmão, é um gari, seja um sacerdote gari onde Deus te colocou. Se você é uma dona de casa, seja uma sacerdotisa lá. Não importa na onde você está na sociedade, Deus te levantou para ser um sacerdote. É sacerdócio real, nação santa, povo escolhido, propriedade exclusiva de Jesus. Ei, você tem um selo. Eu fico impressionado. Eu acho muito bonito os carros da BMW. Acho muito bonito. Então quando eu vejo aquele símbolo da BMW, eu falo, uau, esse é um BMW.
né? Esse é um BMW. O carro pode ser até feio, mas é um BMW. Um dia eu fui com uma X1, que é BMW, Francisco. Ruim, irmão, ruim. Fui com o pastor Francisco, que tinha uma ruim. Falei, nossa, que carro duro, pastor Francisco. Ele olhou para mim assim. Eu vi escrito na cabeça dele, na testa dele, mas é uma BMW. BMW, Mercedes. Qual outro marca boa que tem? Eu não sou Porsche, não sei o que é. Qual outro que tem? Porsche, é um Porsche. O Murilo sabe disso. Ferrari, aquele cavalinho da Ferrari, hein, Ezequiel? Colocar uma Ferrari lá na tua Fiorino. Não combina, Fiorino, Ferrari, não combina. Pastor, do que você está falando então, meu irmão? Todas as vezes que eu vejo a marca da Ferrari, a marca da BMW, a marca da Mercedes, eu falo, uau, isso é chique, isso é caro, isso daí é bom. Eu quero dizer para você que quando o povo olha para nós, ele tem que ver a marca de Jesus dizendo, isso é homem de Deus, essa é mulher de Deus, isso é gente boa, vale a pena, é crente, faz diferença. O problema é que a gente está com crise. A gente é um manga larga, mas vive igual pangaré. Se o Luquinha tivesse aqui, eu ia fazer uma piada, igual pônei. Você é um manga larga, mas anda igual um pônei. Ei, pastor, do que você está falando, o que tem tudo a ver com a nossa mensagem? Tem, amor, sabe? Amor, ela está pensando em mim, viu? Tem tudo a ver, querido. Sabe por quê? Porque nós precisamos, meu irmão, de desmistificar algumas coisas. Nós temos que arrancar de nós esse espírito, essa coisa de querer aquilo que Deus não nos deu. Eu não estou falando, meu irmão, que você não pode almejar, que você não pode pedir, que você não pode clamar, que você não é disso que eu estou falando. Deixa eu aplicar aqui e encerrar para nós ir embora que 8h20. Só quero falar uma coisa para vocês. Esses homens, eles se rebelam contra Moisés. Deus chama essa turma para fora. E Deus fala assim, ó, é o seguinte. Fala para eles pegar o candeeiro deles, o incensário deles, e manda eles ficar tudo lá para fora. Porque eu vou mostrar quem eu escolhi. Ei, no meu coração parece que tem uma mensagem para esses dias. É algo mais ou menos assim. Eu vou separar quem eu chamei. Eu vou separar quem eu chamei. Eu vou fazer uma separação dos rebeldes e de quem realmente tem o sacerdócio. Porque a turma dos rebeldes, eles têm até incensário. E Deus fala, pega os incensários. E eu lembro que eu fiz uma ministração de que a minha vida, o meu ministério é meu incensário. Porque aquilo que eu faço é o que eu queimo. Eu queimo diante de Deus. Você queima diante de Deus. Você é um incensário. O teu ministério é um incensário. O teu serviço, quem você é um incensário. Falei que é um incensário, não um incenso. Porque o incenso tem que ser a receita de Deus. O conteúdo, as ervas. Porque quando o incensário queima, ele libera um odor. Ele libera um cheiro. E é esse cheiro que Deus aceita. Então não é o que eu faço que Deus aceita. É o cheiro do que eu faço que Deus aceita. Pastor, mas o que eu faço tem cheiro? Tem. Tem um monte de gente que pode fazer as coisas aí. Quando Deus cheira, ele... Isso daqui está cheirando o ego.
Isso daqui está cheirando egoísmo. Isso daqui está cheirando hipocrisia. Isso daqui está cheirando carne. Isso daqui não está cheirando bem, não. Mas tem algumas coisas que a gente queima que Deus cheira. Esse cheiro é agradável às minhas narinas. Por quê? Porque a receita é a minha. A mistura foi feita do jeito que eu disse. Você está entendendo ou não, irmão? Sabe o que acontece? A Bíblia diz que Deus separa todos esses homens. Meu irmão, eu vou fazer isso detalhado um dia, pode ficar tranquilo. Coisa por coisa, tem muita coisa nisso. Deus separa os homens. Dá 250 líderes, mais as famílias. E manda eles ficarem todos em frente da sua tenda. E eu acho algo interessante. Deus chega para Moisés e fala assim, ó: eu vou exterminá-los. Eu vou mostrar quem eu chamei. Porque quando aqueles homens se levantam contra Moisés, Deus não aceita. Ei, meu irmão, olha aqui para mim. Deus não trabalha com espírito de rebeldia. Por quê? Eu não vou usar, essa palavra não é correta, porque Deus não é vítima de nada. Mas Deus experimentou rebeldia no seu reino. Deus experimentou levante no céu. Deus experimentou alguém falando que era melhor do que ele, que podia fazer as coisas melhor do que ele. E todo espírito de rebeldia faz Deus lembrar de Satanás. É por isso que a Bíblia diz que Deus abomina a rebeldia, que para ele é pior do que pecado de feitiçaria. Lembra lá? De Samuel, de Saul, de Agag. Melhor é obedecer do que... Porque para ele rebeldia é como um pecado de feitiçaria. Tem muito crente, meu irmão, que anda fazendo macumba por aí. Misericórdia, pastor. Todas as vezes que eu me levanto em rebeldia, em desobediência, é como se eu fosse numa encruzilhada, matar uma galinha preta, costurar nome na boca do sapo. É a mesma coisa. Porque Deus olha da mesma forma. Pastor, e como que é rebeldia? Quando eu desobedeço o pastor? Não, quando eu desobedeço a palavra do Senhor, que é liberada do altar. Quando eu acho que eu posso quebrar a palavra. Eu gosto muito da aplicação que o pastor Luiz Hermínio fala. Meu irmão, ninguém quebra princípio, porque todo princípio que você quebrar, ele vai te quebrar. Ninguém quebra a palavra de Deus, ela é inquebrável. Todas as vezes que eu desobedeço, a palavra se volta contra mim. Esses homens fizeram isso. Deus separa, Deus aparece, e a Bíblia diz que abre um buraco, e eles são engolidos, vivos, eles e a família. Ei, me machuca muito isso. O que é, pastor? A Bíblia diz que a família daqueles homens são levados juntos na sepultura. Olha aqui para mim, cuidado, líder. Eu quero falar agora com os maridos e os pais dessa casa. Cuidado com as suas decisões. As suas decisões podem fazer sua família toda ir para a sepultura. A nossa maior crise hoje é de sacerdote nos lares. Como eu estava dizendo, uma das maiores reclamações das mulheres é que elas não veem os maridos orando. Elas não veem os maridos lendo a Bíblia. Na maioria das vezes é elas que chamam para orar. É elas que chamam para ler a Bíblia. É elas que falam que tem que desligar a televisão.
Ei, acorda, irmão. Acorda. Você não está exercendo o sacerdócio com excelência. Deus vai te cobrar. A quem muito é dado, muito é cobrado. Porque muitas vezes nós homens e maridos, nós achamos que colocar comida em casa e trabalhar, ganhar e dar coisas, nós fizemos a nossa parte. Não, essa é uma parte da parte. Tem uma outra parte que tem que ser feita. Que é cuidar da nossa família. Você está entendendo, sim ou não? A Bíblia diz que esses homens são tragados e Deus achou que o problema estava resolvido. Sabe o que aconteceu? Depois disso, o povo se revoltou contra Moisés e contra Arão. Dá para entender, pastor Francisco? Olha aqui para mim, meu irmão. Deus acaba de mostrar que os rebeldes não tinham o aval de Deus. Deus mata todo mundo. A turma, em vez de entender que aqueles camaradas estavam errados, ele se revolta contra Moisés. Sabe por quê, meu irmão? Existe um negócio que se chama assim, instinto coletivo. E geralmente o instinto coletivo, eu sou levado a sempre tomar o lugar do mais fraco, daquele que sofreu a pena. Não é verdade? Muitas vezes você nem sabe da história, mas você fica do lado daquele que está apanhando, sim ou não? Você já perguntou por que ele está apanhando? O instinto nosso é ficar do lado do que está apanhando. Mas você sabe por que ele está apanhando? Você procurou saber? Eu já tive experiência que depois que eu fui descobrir porque estava apanhando, eu falei, devia apanhar mais. Não seja precipitado, querido, em julgar, em tomar posição. Eu corri tudo isso para chegar nesse lugar. A Bíblia diz então que Deus fica irado com esse povo que não entendeu o castigo contra Corá e Abirão e seus amigos, e que se revoltaram contra Moisés e Arão. Olha, meu irmão, o espírito de rebeldia estava lá em aonde? Estava lá na irmã dele, Miriam e Arão. Deus vai trabalhando, eles não entenderam, aí se levanta Corá e seus amigos, Deus mata eles, e agora tem um monte de gente revoltada contra Moisés, dizendo que está errado. A Bíblia diz que Deus manda uma praga. Uma praga se estabelece no arraial. 14.000 pessoas morrem. Meu irmão, quando a igreja não corrige seu caminho, Deus vai continuar trabalhando para que a correção seja feita. Agora olha que interessante, quando o povo começa a morrer, sabe quem que se levanta como intercessor? Moisés e Arão. Sabe o que eu entendo? Sabe por que Deus guarda tanto Moisés, Jimmy? Porque Deus sabe que alguns homens dos quais ele tem um relacionamento, Deus conhece o coração. E que vai chegar na hora H, Leonardo, em que o coração daqueles homens vai fazer algo tão importante, tão profundo e tão grande, que é aqueles homens que vão salvar aqueles que ainda não entenderam o lugar onde Deus colocou aqueles homens. É por isso, meu irmão, que se eu não entendo, a melhor coisa que eu faço é procurar entender ou orar para que eu entenda.
Porque quando a praga vem, Moisés vai e fala: Deus, não mata o povo. O mesmo povo que queria matar Moisés. Esse é o lugar de homens diferenciados, queridos. Esse é o lugar de uma igreja que precisa de entender esse lugar. Uma igreja que não se ofende. Uma igreja que não ofende e não se ofende. Porque só uma igreja que não ofende e nem se ofende pode carregar o sacerdócio. Porque Moisés então ora, e a Bíblia diz que Deus fala assim: pega um incensário. E sabe quem que vai pegar o incensário? O Arão. E quando Arão põe um incenso, ele começa a liberar um incenso no meio do povo. E eu quero que você guarde esse versículo que diz que Arão ficou entre os mortos e os vivos. Ei, eu encerro a minha palavra aqui. Deus está esperando uma igreja sacerdotal que fique entre os mortos e os vivos. Pastor, do que você está falando? Uma igreja que consegue olhar e ver algumas circunstâncias que talvez estejam mortas. Casamentos mortos, relacionamentos mortos, vida espiritual morta. Não importa o tipo de morte que há, ela precisa de pegar o seu incensário, colocar um incenso que é a sua vida, o seu relacionamento com Deus, e começar a queimar, e começar a queimar, e começar a queimar. Sabe por quê? Para Deus salvar todo o arraial. É uma igreja sacerdotal que ela olha para a morte, mas ela não aceita a morte. E ela começa a queimar. Senhor, Senhor, tem misericórdia. Senhor, afasta. Senhor, tem misericórdia. Senhor, afasta. O Senhor diz que vai salvar. Cura, restaura, restitui, perdoa, faz. Enquanto ela queima, ela libera o cheiro que traz cura para o arraial. Sabe por quê? Que é a igreja que vai florescer no sobrenatural lá na frente. Arão pegou o incensário. E para tirar toda a dúvida, Deus fala assim: então vou mostrar para vocês quem é que eu escolhi. Pega a vara de cada um. Sabe o que eu acho mais interessante disso, Natan? Sabe o que eu acho, pastor Ezequiel? Sabe o que eu acho, Sandro? É que eles pegam a vara, Baro, e sabe onde eles colocam? Na tenda, perto da arca. Ei, teu chamado, teu ministério. Quando eu digo ministério, eu não falo só eclesiástico. Aquilo que você é, aquilo que você faz, vai florescer se você estiver perto da presença, se você estiver envolvido no encontro, no relacionamento. Lembra de Mateus 6,6? Entra no teu quarto, fecha a porta e fala com aquele que está em secreto, e aquele que te vê, que te ouve em secreto, ele vai te recompensar publicamente. A vara vai florescer e todos verão, mas é no lugar da tenda do encontro. É onde eu queimo. Não é aqui não, irmão. Não é aqui não, ó. Não é aqui não. Não é aqui não. Não é aqui não. Não é aqui não. É lá no quarto. Aí, meu irmão, o que você fizer, a hora que você estiver lá, Felipe, a vara floresce.
Alguém chega: Felipe, eu não sei porquê, mas eu tenho que falar uma coisa para você. Minha vida está assim, 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 assado. Ora comigo. Eu não sei se ora, eu não sei o que reza, o que quer que você faz, mas faz comigo. E aí o teu ministério floresce. Vem aqui, eu quero levar você a Jesus. Eu vou orar por você e Deus vai fazer a diferença. Uma igreja que exerce o sacerdócio. Amém, irmãos? Fica de pé, eu vou orar por você e vou liberar você no nome de Jesus. Eu não sei não onde essa palavra falou com você, mas se ela falou com você, feche teus olhos. Fala com o Senhor. Fala: Deus, me ajuda. Me ajuda. Me ajuda, Senhor. Me ajuda a queimar. Ei, show. Eu sei que nesse tempo Deus vai começar a gerar fome nas pessoas. Você quer saber onde tudo vai mudar, meu irmão? É no teu quarto. Levanta um altar na tua casa no nome de Jesus. Levanta um altar na tua casa no nome de Jesus. Levanta um altar na tua casa no nome de Jesus. Ei, ouça o que o Espírito diz à igreja. Levanta um altar na tua casa no nome de Jesus. Ele está lá te esperando. Ele está lá te esperando. Ele está lá te esperando. Ele está lá te esperando para te mudar, para transformar. Não é de homens que você precisa, é dele, da companhia dele. Ele está te esperando lá. Oh. Você fala: pastor, não sei orar. Meu irmão, entra lá e fica quieto na presença dele. Ah, mas Deus nunca falou comigo. Você ficou quieto para ele falar. As pessoas querem que Deus fale, mas não fica quieto. Não gasta tempo. Senhor, eu quero orar por essas pessoas que essa palavra tocou o coração. Eu não sei ao que nível que tocou e nem aonde tocou e como tocou, mas o Senhor sabe. Libera isso na vida delas. Que altares sejam levantados, que sacerdotes e sacerdotisas sejam levantados nessa noite. Uma igreja que quer queimar, uma igreja que quer viver, uma igreja que quer experimentar. Espírito Santo, envolva, se revele, capacita, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Pode sentar, amados. Deixa eu só, por favor, os nossos visitantes pela primeira vez. Cadê? Levanta a mão para mim. Primeira vez os visitantes lá, ó, a Júlia lá, por favor. Nós temos um bolinho, um suco esperando vocês. Podem levantar, por favor, os visitantes pela primeira vez. Por favor, fiquem de pé. Por favor, acompanha lá, ó, a Júlia, lá, ó, naquela segunda porta. Pode ir lá. Nós só vamos fazer um agrado para vocês. Eu já vou despedir a igreja aqui. Já encerrou o nosso culto. E vocês, por favor, sintam-se à vontade lá no nosso meio. Amém, irmãos? Quero que você tenha uma semana abençoada, uma semana cheia da presença da glória de Deus. Se envolva, temos trabalho a semana toda. Se você precisar de uma visita, procure os nossos secretários aí, pastor Tiago, time, a Ju, procure esse pessoal aí. Eles vão direcionar as pessoas aí para te visitar, para quem você vai precisar. Nós estamos à disposição dos irmãos aí, para aquilo que for necessário. Fique de pé, eu vou liberar a bênção apostólica para você ir embora, para viver uma semana abençoada, cheia de portas abertas.
Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão, a consolação e a bênção seja com você e com todo o povo de Deus, espalhado sobre a face da terra, agora e para sempre. Amém. Deus te abençoe. Vai na paz do Senhor e na força do seu poder.